Olá, você que tem imóveis e tem por hábito comprar e vender imóveis. Sabia que com a reforma tributária ela vai mudar as regras do jogo para você? É isso mesmo. Hoje, então, nós vamos explicar nesse vídeo de uma forma mais clara possível como é que a nova lei vai afetar pessoas físicas que atuam no mercado imobiliário comprando e vendendo imóveis. Você vai entender se você vai precisar pagar os novos impostos, você vai entender como identificar se você se encaixa nessas novas regras e o mais importante, como se preparar para evitar surpresas aí desagradáveis, ok? Se você não me conhece, é um prazer falar com você. Meu nome é Credson, sou contador aqui da Nova Londres Contabilidade Digital. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante, ajuda muito o canal a continuar crescendo. Combinado? Vamos lá ao assunto do vídeo. Então, vamos começar aqui pelo básico. Hoje, quando você, pessoa física, vende um imóvel, basicamente você paga o ganho de capital, que é o quê? É o imposto sobre o lucro que você teve sobre aquele imóvel. Você comprou por 100 e vendeu por 150. Então, esses 50 você paga o ganho de capital, ok? Isso é hoje. A partir de 2027, com a entrada em vigor da IBS e CBS, a grande novidade é que, em certas situações, você, pessoa física, pode ser considerado um contribuinte desses novos impostos. O que isso significa para você? Em termos de impostos sobre venda de imóveis, você será tratado como uma empresa, ok? Vamos agora falar quais são os critérios para que você, sendo pessoa física, pague os novos impostos. Vamos falar de dois critérios, que esses dois critérios precisam ser atendidos juntamente, ok? Primeiro critério é a regra dos 3 imóveis. Você, lá em janeiro, você vai olhar para o ano anterior e vai ver se você vendeu mais de 3 imóveis diferentes, ou seja, 4 imóveis ou mais em um único ano, no ano anterior. Então, isso você já cumpriu parte ali dos critérios, ok? O outro critério é você olhar a regra dos 5 anos. Vamos pensar que você vendeu 4 imóveis no ano anterior e esses 4 imóveis você vai olhar para eles e vai ver a data da compra e a data da venda. Se tiver menos de 5 anos, tá? Menos de 5 anos entre data de compra e data de venda, e você vendeu 4 imóveis, então naquele mês de janeiro, naquele ano, você começa como contribuinte de IBS e CBS, ok? Mas vamos pensar que você chegou em janeiro, você olhou para o ano anterior e você não cumpriu essas regras. Então você vai começar janeiro como pessoa física, não contribuinte. Mas imagine que lá em setembro você vendeu 4 imóveis e esses 4 imóveis, todos eles têm menos de 5 anos entre data de compra e data de venda. Naquele mês de janeiro, você passa a ser um contribuinte de IBS e CBS, ok? E muito provavelmente você vai ficar como contribuinte o final daquele ano e o próximo ano, porque chegar lá em janeiro você vai olhar para o ano anterior, você cumpriu as regras, então aquele ano você vai cumprir, vai começar ali como contribuinte de IBS-CBS, ok? Então, diante dessas mudanças, né, a palavra de ordem aqui é planejamento. Como é que você pode se preparar? Primeiro, você precisa ter um monitoramento mensal. Atualmente, o pessoal vende os imóveis e o seu contador fica sabendo só lá na declaração de imposto de renda. Não, não faça isso com a reforma tributária. Você precisa ter um acompanhamento mensal para saber se você naquele mês atingiu ou não as regras e daí você passaria a ser um contribuinte de IBS e CBS, ok? Separação de patrimônio é uma outra atitude que você precisa entender. Comece a separar o que é um investimento de giro rápido que você compra e vende com frequência do que é patrimônio familiar.
de longo prazo, como por exemplo a casa onde você mora. Então, ter essa distinção é muito importante. Um outro aspecto, ter um acompanhamento profissional. Então, você precisa ter ao seu lado um contador, de preferência, um consultor especialista na atividade imobiliária para que possa te orientar sobre essas questões. E um planejamento de estrutura, né? Para quem tem um volume maior de operações, pode ser hora de avaliar se vale a pena criar uma empresa, como por exemplo uma holding patrimonial, para gerenciar essas operações. Muitas vezes a tributação via pessoa jurídica, uma holding, pode ser mais vantajosa, especialmente, né? Especialmente se esses imóveis geram renda de aluguel, ok? Então, seguindo essas orientações, você já vai conseguir ter aí um bom benefício. Então, para resumir, lembre-se da regra de ouro: vender mais de 3 imóveis diferentes, e esses imóveis precisam ter menos de 5 anos entre data de compra e data de venda, ok? A reforma tributária está chegando e para quem atua no mercado imobiliário como pessoa física, a atenção precisa ser redobrada. Não deixe aí para a última hora. Procure informações, procure se orientar, porque isso vai fazer toda a diferença. Estou à disposição. Se você tiver dúvidas, fale comigo aqui no link abaixo, fale com a minha equipe. Nós vamos olhar para a sua situação e vamos então entender o seu cenário e apontar para você uma solução que seja viável para você. Combinado? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, compartilha aí com quem precisa saber disso. E por último, se inscreva aqui no canal para mais dicas sobre finanças, impostos, contabilidade e assim por diante. Um grande abraço, fico por aqui e até a próxima.